Bom, eu sou um jornalista, professor, sou o marido da Zuíla, que é juíza do trabalho, pai do Moisés, que é engenheiro de informática, é professor na Universidade Federal de Santa Catarina, o pai da Sofia, que é juíza também do trabalho em Campinas, São Paulo, é o avô e pai de criação da Júlia, que é filho da Sofia. E nasci em Santarém, em 1946, no dia 31 de março, todos os anos quando comemoram a ditadura, é o dia do meu aniversário. E atualmente eu sou professor na Universidade Federal do Pará, trabalhei no Jornal Liberal durante 25 anos, trabalhei também algum tempo como correspondente do Estado de São Paulo, mas eu comecei mesmo na imprensa, no Diário de Pernambuco, em Recife, onde eu estudei, fiz a graduação no curso de jornalismo. O meu pai, José, que era marajoara, de Breves, e que foi muito jovem ainda para Santarém, faleceu há 10 anos atrás, aos 92 anos. E minha mãe também, que vem de uma família procedente de Manaus, mas uma família que foi para o estado do Amazonas depois de vir do Ceará para o Acre, no tempo da borracha. Então, quando a borracha entrou em decadência, eles vieram descendo, ficaram em Manaus, vieram para Santarém, para Belém, outros voltaram para o Nordeste. E o meu pai é de uma outra vertente, né? Eles vieram de uma ilha portuguesa, né, da ilha do Faial, ainda no período colonial, família Dutra, e se colocaram no Marajó. E depois, parte dessa família foi para Santarém, na esperança de trabalhar na abertura da ferrovia Cuiabá-Santarém, né, no início do século passado. E até hoje essa estrada ainda não está pronta. O meu pai gostava muito de ler. Meu pai lia jornais, a Folha do Norte, a Província do Pará. Estava sempre a par, apesar de ser um homem rústico, ele era um carpinteiro naval, mas ele era muito ligado à política, ele era getulista até a morte. Então, a gente tinha em casa um ambiente. A minha mãe, ela era viciada em fazer palavra cruzada, ela fazia quilos de livros de palavra cruzada. Então a nossa casa era cheia de jornais que o papai lia e de dicionários, essa coisa. Eu acredito que isto influencia alguma atividade intelectual. Eu pensava mais em ser professor. Tanto é que o primeiro vestibular que eu tentei aqui em Belém foi de letras. Eu ia tentar, era o de letras. Ou então linguística, porque eu sempre gostei de estudar línguas estrangeiras. Quando eu retornei ao Pará, já com 19 anos, aqui em Belém eu comecei a dar aula. Eu dava aula de latim, de francês, né, etc., em particular. Depois eu fui convidado, voltei para Santarém. Fui dar aula no seminário, num colégio estadual, que ainda está lá até hoje, em 2 colégios estaduais. E foi através do meu trabalho na educação que eu enveredei pelo jornalismo. Então, ao ir para a rádio, dar aula à distância, eu passei a sentir a necessidade de conhecer melhor o que é rádio. Então, procurei um curso de jornalismo que era o mais perto que tinha no Pará, não existia aqui, então era Recife. Consegui uma bolsa de estudo e fui para lá. E por esse caminho eu acabei enveredando pelo jornalismo. E fui jornalista e professor ao mesmo tempo durante vários anos, né? Algum tempo eu era só jornalista, era só professor, às vezes eram as duas coisas juntas. Mas quando eu comecei a viajar muito pelo interior, especialmente na época que a gente estava no Liberal, que a gente viajava muito,
fazendo grandes reportagens como essas aqui, de 10, 15, 20 anos atrás, né? Aqui as questões indígenas, né? Quando eu comecei a viajar mais, eu tive que largar o magistério. Aí me dediquei de modo integral ao jornalismo, né? Durante muito tempo, até o meado dos anos 90. Foi quando eu voltei para a universidade e continuei sendo jornalista, só que eu já não podia mais viajar para fazer aquelas matérias que eu sempre gostei de fazer viajando. Eu comecei no Diário de Pernambuco, no 1970. Em seguida eu fiz estágio na Block Editores, a Block Editores, que era Manchete, a Fatos e Fotos, que era, naquele momento, tinha sucursal em Recife, e era dirigida pelo Ricardo Noblar, que hoje é um articulista conhecido nacionalmente. Depois eu fui para a Agência Nacional, também em Recife. A Agência Nacional era o nome, naquele momento, da Agência de Notícia do Governo Federal, da ditadura. Nós fazíamos estágio lá, ganhávamos aí qualquer coisa de um salário mínimo por aí, né? E lá foram esses locais onde eu trabalhei. Então, quando eu voltei para o Pará, no final de 1971, eu não fiquei em Belém, fui para Santarém trabalhar na Rádio Rural, tinha um convite do bispo de lá, o Dom Tiago, e fiquei como correspondente do Liberal, logo em seguida também do Estadão. E antes do Liberal, eu escrevi na Província também, por pouco tempo. Então é mais ou menos esse o percurso que eu fiz, sendo que foi no Liberal onde eu passei maior parte do tempo. Então eu viajei muito, vivendo a implantação da Transamazônica, Santarém, Cuiabá, questão indígena, garimpagem, enfim, eu posso dizer que foram milhares, eu não sei quantas reportagens eu fiz, e com intensidade. Aqui são as mais antigas dos anos 70, que o papel já está velhinho, né? Tem textos aqui da Província, tem textos do Liberal, né? Sobretudo a partir dos anos 76 em diante, quando eu passei a integrar a equipe do Liberal. Então, foi um tempo muito bom, e por isso eu esqueci, durante muitos anos, o magistério e me dediquei integralmente ao jornalismo. Veja, a série de reportagens que mais me marcou não foi premiada. Mas eu acho que eu nem inscrevi em nenhum concurso. Para mim foi o período quando estava começando este debate de hoje sobre a hidrelétrica de Belo Monte, que ela se chamava Cararaú. Em 1989, eu e o Celivaldo Carneiro, que era fotógrafo, ficamos em Altamira durante 10 dias fazendo reportagens, uma página diária para o Liberal. Eu fazia um comentário, uma reportagem para a Rádio Rural de Santarém. Em alguns dias fazia uma matéria para a Rádio Liberal de Belém. Fazia uma reportagem para a revista Afinal de São Paulo. E em alguns dias ainda ajudava o Emanuel Vilaça nas suas matérias para a TV Liberal. Então, foi um tempo extremamente denso de trabalho. Havia 170 jornalistas do Brasil e do exterior, e que se chamou o Encontro dos Povos Indígenas do Xingu, que foi o primeiro grito, assim, em caráter mundial, mostrando as dificuldades que haveriam se os projetos de hidrelétrica do Xingu fossem postos em prática, de 89 para cá. Então, para mim, aquele momento foi o grande momento de eu repórter, de mim repórter. Agora, tem outras matérias, algumas foram premiadas. Por exemplo, eu fiz dezenas, acho que centenas de reportagens sobre a questão dos garimpos do rio Tapajós, por causa da poluição do rio Tapajós, que está ocorrendo hoje, em 2020,
2015. Então eu fiz muita denúncia e, né, a primeira delas foi uma série de 4 reportagens intitulada Poluição, Tristeza e Morte nos Caminhos do Ouro. Poluição, Tristeza e Morte nos Caminhos do Ouro, que foi a primeira, foram 4 reportagens de página cheia que foram premiadas. Em seguida eu fiz essa também na mesma temática. Japoneses comprovam mercúrio está matando índios e garimpeiros. E o terceiro prêmio ESSO foi de uma outra matéria sobre a enchente nas várzeas do Baixo Amazonas. Então, foram momentos muito densos, né, em que a gente se jogava de corpo e alma na busca da informação, da novidade e da utilidade para a sociedade. Eu acho que esse a grande alegria de um jornalista, é ele ir à fonte, trabalhar a informação, oferecer a informação para a sociedade, ser útil para a sociedade. Eu acho que a nossa geração cumpriu muito bem com todos os problemas, todas as dificuldades de fazer jornalismo na Amazônia. Cumpriu muito bem essa missão, digamos assim. Aí chegou um ponto em que não deu para casar o magistério e o jornalismo. Eu deixei então o jornalismo e fui só para o magistério, para um curso de jornalismo já em pleno funcionamento na UFPA, onde esses trabalhos acadêmicos aqui foram feitos já nessa fase. Tem este aqui, A Natureza da Mídia, que foi o resultado da minha tese de doutorado, que eu fiz no NAIA, com passagens também pelo Interinstitucional da Faculdade de Comunicação da Bahia e também com um estágio doutoral de um semestre na Unicinos, na Grande Porto Alegre. É um estudo que, de certo modo, dá continuidade do ponto de vista metodológico aos trabalhos que eu já tinha feito, que o subtítulo é Os Discursos da TV sobre a Amazônia, a Biodiversidade e os Povos da Floresta. Essa capa amarela é a segunda edição e essa capa azul, ainda com o nome de A Natureza da TV, é a primeira edição, mas são o mesmo trabalho, em que eu prossegui com a metodologia da análise da enunciação, ou análise do discurso, no sentido de esclarecer, de buscar compreender como é que a mídia brasileira vê e como é que ela mediatiza as questões amazônicas. Nós sabemos como é que a Amazônia é vista no âmbito nacional, pelo imaginário nacional, e o meu trabalho aqui foi ver como isso se reflete, como isso se realiza na mídia nacional e, de modo particular, a televisão. Sendo que esse de capa azul foi resultado da premiação que eu tive no NAIA, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, e ele foi publicado um pouco apressado e ganhou o nome de A Natureza da TV. Com mais calma, esse aqui foi editado, uma segunda edição pela Ana Blum em São Paulo, e ficou A Natureza da Mídia, um nome mais abrangente. Mas são o mesmo livro. E um trabalho que me toca muito de perto é este caderno de 28 páginas, que foi publicado como encarte no jornal Gazeta de Santarém, que foi um trabalho árduo, meu e do colega Celivaldo Carneiro, que foi, em certa época, fotógrafo do Liberal, na época que também eu era repórter do Liberal, sendo que este trabalho ele é de 2009. É um trabalho de pesquisa jornalística, em que nós mostramos a nossa hipótese aqui é de que a cabanagem foi um movimento que extrapolou muito as lutas partidárias da capital apenas, Belém na época, há 180 anos, e que se estendeu pelo interior e que recebeu também a influência do interior, né? E nós fizemos 3 viagens a Cuipiranga, que fica no município de Santarém, onde se realizou um grande
uma grande resistência às forças legais. A cidade de Santarém é uma das mais antigas da Amazônia. Ela tem 45 anos apenas mais nova do que Belém. Belém de 616, Santarém de 61. Foi um lugar escolhido pelos portugueses para servir de suporte para a grande penetração na região amazônica. As pessoas de Belém sabem que quem é de Santarém é muito bairrista, né? Porque a cidade tem muita beleza natural, tem uma vida cultural própria e tem até uma brincadeira que se diz o seguinte, que chega alguém de Belém em Santarém e vai lá em Alter do Chão tomar cerveja e comer peixe assado e pergunta para alguém de lá, por que vocês são tão bairristas? Aí diz assim, não, nós aqui de Santarém não somos bairristas, agora não existe nenhuma cidade mais bonita no mundo. Então é uma brincadeira que se faz, que termina, realmente é uma cidade, uma região dotada de imensas belezas naturais e com uma vida cultural muito intensa, né? Onde pontifica o grande maestro Wilson Fonseca, que chegou a compor músicas populares e músicas clássicas, tocadas inclusive fora do Brasil. Então, esse orgulho daqueles que nasceram lá permanece. Agora, o que eu posso acrescentar é que das cidades onde eu já morei, Santarém foi onde menos tempo eu passei. Porque na verdade, eu saí de Santarém aos 5 anos de idade, eu voltei aos 10, saí aos 14, voltei já aos 27 anos e nos últimos 25 anos estou pela segunda vez morando em Belém. Então, eu morei em Belém, em Recife, em Campina Grande, na Paraíba, e Santarém. De forma que, se for somar os anos que eu já passei fora, é muito mais do que os anos que eu vivi lá. Isso, no entanto, não retira aquela santarenidade que marca um pouco aquela brincadeira que eu falei, e não deixa de ser um pouco verdadeiro. As pessoas que nascem e se criam em Santarém têm um orgulho do encontro das águas, da cidade banhada por 2 rios, o Rio Arapiuns, as praias, Alter do Chão, as comidas, enfim, como Belém tem também. Agora, neste momento, eu posso dizer o seguinte, a minha cara, né, o meu nome está tão ligado a Santarém devido aos 15 anos que eu passei lá, do início dos 70 até os 90, como correspondente. Trabalhei para a província do Pará, muito pouco tempo, pois trabalhei muito tempo para o Liberal. Todos os domingos tinha uma reportagem de página cheia minha, geralmente com assuntos daquela região, né? E, enfim, então o meu nome e o meu jeito de ser é muito, muito identificado com Santarém. Nos últimos 5 anos eu tenho um blog e que ele também revela, não só, mas com muita frequência, temáticas daquela região, especialmente nos últimos anos, quando eu retomei o hábito da fotografia, especialmente a fotografia de natureza. Nós crescemos, quando a gente era criança lá, ouvindo os professores e os mais velhos dizerem que Santarém era um produto da sua equidistância entre Belém e Manaus, né? Os navios passavam e paravam lá. Tem um pouco disto, mas nem tanto. E também uma certa vocação de entreposto, como alguns economistas dizem. Tanto é que Santarém vive do comércio. Ela é rodeada de municípios que se abastecem lá. Então, novamente você percebe que a vocação de Santarém é como se fosse um entreposto, um ponto de passagem, meio caminho. O que interessa hoje ao Brasil e ao mundo? A energia, os minérios, a madeira, né? Os grãos do agronegócio, e poucos eles estão se lixando para as culturas, para os grupos humanos que estão aqui.
Então, como modificar essa situação é uma decisão da sociedade. Eu diria até que seria uma decisão revolucionária, né, de mudar. Porque para você mudar a história, você tem que ter as forças sociais realmente unidas, informadas, um novo modo de ver a Amazônia, uma nova educação para os nossas crianças e os nossos jovens, para que, percebendo que o processo colonial continua, ele está presente no dia de hoje, não da mesma forma, mas na essência ele é o mesmo. Compreendendo isso, pode-se então dar início a formas de luta. Agora, não é fácil. Fazer jornalismo na Amazônia significa, bom, primeiro ter uma grande compreensão de que é uma região diferenciada do restante do Brasil. Ela é diferente não apenas no seu aspecto físico, geográfico, pelo seu tamanho. Ela não é diferente apenas pelas distâncias que nós temos que andar em busca da informação. Distância não só físico-geográfica, mas distância dos interesses que dominam a região amazônica, né? Não é fácil você buscar informações em Belém, determinado tipo de informações sobre a região amazônica. Eu acredito que o primeiro passo para quem quer fazer boas reportagens sobre a Amazônia é compreendê-la, compreender a região na sua história e no seu presente. Senão, vai ficar repetindo o que já foi dito. Vai ficar escrevendo matérias, reportagens, notícias superficiais, sem essa compreensão dos grandes interesses que estão sobre a Amazônia. Então, ao mesmo tempo que produzir a notícia sobre a Amazônia é aparentemente fácil, ela traz esse desafio enorme de não se deixar levar pelas aparências de suas belezas, vistosas e grandiosas, e esquecer o significado da exploração de suas riquezas. Olha, o Muniz Sodré disse certa vez, coisas que outros já disseram, mas eu me lembro dele, que não importa o suporte tecnológico, o jornalismo será sempre jornalismo. O ser humano tem necessidade de ser informado, de ser situado no mundo, de situar-se no mundo. E o jornalismo, o jornalista, contribui para esse conhecimento do mundo, para esse situar-se no mundo. Portanto, a forma, a tecnologia, não importa qual seja. É claro que ela traz também desafios, mudanças, né? A própria notícia, as teorias da notícia, da reportagem, etc. No entanto, o essencial, que é a busca das fontes e a produção da informação útil e necessária para a sociedade, isso sempre existirá. Eu continuo fazendo o blog, continuo fazendo jornalismo no blog, para não deixar de fazer algo com que eu continuo trabalhando dentro da própria academia, né? Eu não sei deixar de fazer jornalismo e depois ir para um curso de jornalismo, dar aula, pretensamente ensinar a fazer jornalismo. Há uma diferença, mas a essência continua a mesma. No blog, no Face, no Twitter, no papel, na revista, no jornal diário, semanal, o jornalismo é e continuará a ser a busca da informação útil, necessária e oportuna, verdadeira, ética. Eu acredito no seguinte, eu não me preocupo tanto se o jornalismo está no papel ou está na internet. Eu fico preocupado com que tipo de jornalismo está no papel e que tipo de jornalismo está na internet. Se ele tiver qualidade, se ele cumprir a sua finalidade, se for um jornalismo vivo,
um jornalismo que vai buscar as fontes, um jornalismo que não se contenta com as declarações, as aspas, né? Um jornalismo que pesquisa, hoje mais do que nunca. Não importa se você faça jornalismo no Twitter, ou no papel, ou no blog, ou no Facebook. Tem que ser jornalismo produto de pesquisa que mostre para o leitor, o ouvinte, o espectador, a realidade do fato que foi produto de uma pauta. Agora, quanto ao futuro do impresso, eu acredito, como depois de leituras de alguns autores e com reflexões próprias, eu acredito que o jornalismo impresso não acaba, ele vai se modificar. Do jeito que está, ele não fica. Se a gente olhar o jornalismo, sobretudo aqui no Pará, esse jornalismo que está sendo feito pelo Liberal Diário não serve mais. Primeiro, eles estão mais interessados numa disputa partidária do que numa disputa de concorrência pela melhor notícia, melhor reportagem, melhor informação. Isso já era. O jogo deles é outro. E o jogo da outra imprensa maior lá do Rio de São Paulo também não é muito diferente. Isso é um aspecto. O outro é que o papel, ele dá mais tempo para reflexão, para pesquisa, para interpretação. Eu imagino, junto com alguns autores, que o futuro do jornal impresso é um jornal não diário, um jornal que pode vir 2, 3 vezes por semana, aos fins de semana, muito próximo da revista, fazendo a análise, as interpretações e as reflexões sobre aquilo que já foi divulgado durante a semana nos outros meios eletrônicos. Porque o furo da notícia no jornal de papel hoje está praticamente impossível. Porque as pessoas estão filmando na rua na hora que está acontecendo e passando para as TVs, para os jornais, para as rádios. Então, o que sobra para o impresso? Um jornal de qualidade superior. E aí também um jornalista de preparo superior, que vai ser alguém capaz não só de relatar os acontecimentos, mas de interpretá-los, de pesquisar, de aprofundar, de refletir e até também de opinar. Então, algum jeito aparecerá para o papel, além de embrulhar macaxeira na feira.